enviou para vocês o link. Teve problemas ou teve algum tipo de dúvida ao longo do processo? Parece. Bom, esperar um pouco, que a Carreira pediu sempre para esperar. Ah, beleza. Esperar um pouco, então, que tem 20 pessoas. Só esperar mais 3 minutinhos, acho que o pessoal vai entrar. Pois é. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos à segunda aula do curso sobre pandas. Eu peço desculpas aqui, nós temos 4 minutos de atraso, mas Walter já está aí, né? Já estou aqui. Bem-vindo aí, Walter. Primeiro eu gostaria de perguntar a todos, vocês receberam, só me confirmem aí no chat se vocês receberam a aula de ontem, enviada por e-mail. E também se vocês todos receberam o material sobre a plataforma Kaggle, que tem o dado onde vocês vão poder trabalhar. Opa, todos aqui receberam. Tiara, não. Tá bom, Tiara. Eu vou encaminhar especificamente para você. Você pode me passar o... Tá bom. Camilo também não. Tiara, por enquanto, só Tiara e Camilo não receberam? Quem não recebeu, por favor, coloca o e-mail aqui para a gente ter certeza que a gente não tá com o e-mail, a informação errada. De repente o e-mail tá equivocado e aí não chegou. Camilo também não recebeu. Então eu peço, por gentileza, que vocês coloquem o e-mail de vocês, tá? Joia. Tiara já colocou. Camilo também, se você puder colocar seu e-mail, aí eu encaminho para você agora. Tá bom? Bom, bem-vindo a todos. Eu vou começar aqui, então, a gravação. Já está rolando, Carreira. Oi? A gravação já está funcionando aqui. Alguém já iniciou a gravação, então? Eu vou vir para gravar já. Bom, então, Walter, eu vou deixar com você, então. Você pode iniciar a aula. Tá bom? Boa aula a todos. Pessoal, bom dia. Eu vou pedir desculpas, porque ontem, no final do dia, eu já tive uma crise de rinite, então minha voz não está muito legal. Ontem, então, vamos voltar um pouco ontem para revisar e começar a aula de hoje. Deixa eu compartilhar aqui a tela.
Então, se vocês não estiverem vendo, por favor, avisem. Tá dando pra ver. Então, ontem a gente viu a parte do Anaconda, do Jupyter, o Markdown. A gente nivelou um pouco sobre tipo de variáveis, principalmente o NumPy, que é muito útil, principalmente por equivalência de compreensão. E a gente deu uma olhada de como essas funções, tanto no NumPy quanto fora, funcionam. A gente viu então a relação do NumPy e pandas e a gente fez o nosso primeiro import e a primeira visualização do nosso conjunto de dados ontem, usando um arquivo CSV do dataset do Kaggle, que é o Titanic. Tem que ter só um cuidado aqui, se vocês baixaram os dados do Kaggle e entrar na competição, se vocês não quiserem se manter na competição, é só sair, não existe nenhuma perda para vocês lá sobre isso, não existe nenhum dano como usuário da plataforma Kaggle, só para você entrar, baixar e sair. A única questão é que eles têm que ter no histórico que vocês aceitaram a licença para coletar esses dados, então, por isso que eu peço que vocês baixem de lá diretamente, eu não forneci eles. Então, voltando aqui ao assunto, as referências aqui para a aula de 2, elas sempre vão aumentar, eu nunca vou remover elas, então, são as mesmas na aula 2 vão ter as mesmas referências, só que estendidas com o que eu adicionei dessa aula. Então, só para poder ficar claro, se vocês, por acaso, perderem algum desses Jupyters, eles vão ter todas as referências necessárias do conteúdo inteiro, como um todo. A próxima questão, então, a aula de hoje é lá, o roteiro da aula de hoje. Eu acredito que dê no tempo, é porque tem muitos detalhes na parte de GroupPy. Então, a gente está vendo nesse momento as dúvidas. Então, o que é um data frame? Só para relembrar, ele é como se fosse uma estrutura de tabela. A diferença dele é que qualquer elemento dessa tabela pode ser um elemento em Python. Então, você pode ter um outro data frame como o próprio elemento, você pode ter um dicionário como elemento, uma lista, um objeto temporal, um conjunto de dados, um set. Então, qualquer elemento pode fazer parte dessa tabela. A importação, como a gente viu na aula anterior, ela é tanto de arquivo CSV, Excel, HDF5. Então, existe toda uma gama de possibilidades de arquivos a serem importados. Identificação que está aqui errada, identificação de tipo de variáveis e a seleção de colunas e filtros, ela é bem direta, é que nem o NumPy, você usa o index, a questão de índices para poder selecionar tanto linha quanto coluna, o nome da coluna, então, passa a ser um índice da coluna. O que a gente vai ver agora? A gente vai ver como a gente trata desses dados faltantes, como ele é possível ser tratado, variáveis categóricas, já que a gente tem algumas variáveis lá que ela pode ser, como dizer, ela não é uma variável ou muito discreta, que é 0, 1, 2, que representa uma classe. Como o describe se relaciona com variáveis categóricas, e esse one hot encoder, que depois eu explico o que é, para quem já fez um curso de estatística, ele está relacionado a variáveis dummies. A metodologia, então, Split, Apply, Combine, que é o núcleo do Pandas, na minha opinião, é o que a gente pode tirar o máximo de informação usando Pandas. E duas informações a mais no final, que é o pivô e pipe, que são mais funcionalidades, caso a pessoa goste desse tipo de metodologia. O pivô é mais conhecido para quem já mexeu com Excel. E eu, preferencialmente, não gosto de trabalhar com ele. Então, só lembrando, então, a aula, a gente importa cada pacote, a gente pode incluir o Magic nele, que é aquelas funcionalidades que o Jupyter permite para poder interagir com cada célula de maneira customizada. O time, por exemplo, ele tira o tempo de processamento do código, demora dentro da sua célula. E a gente vai usar o mesmo dataset do Titanic, só que dessa vez do train, que é o de treinamento. Porque na ideia do Kaggle, ele
ele quer fazer um classificador, quer fazer um aprendizado de máquina em que você vai prever a taxa de sobrevivência. Então ele tem um teste, e o teste não tem nenhum valor na coluna de sobrevivência. Então esse é o único detalhe entre os dois arquivos. Quando a gente importa ele, o head, ele já te permite extrair as 5 primeiras linhas de todas as colunas. Como são poucas colunas, a gente não vê que existe um break, um espaço de 3 pontos entre elas, todas elas são apresentadas. Se tivessem muito mais colunas, você caberia vindo das primeiras colunas, as últimas, as do meio, você não veria, a menos que você alterasse isso nas configurações. E daí é um detalhe que preciso até comentar no último dia, para poder expandir, só para poder ilustrar. Uma das coisas que eu não comentei que ia mostrar ontem e não fiz foi apresentar o Jupyter Lab. Então, hoje, se eu esquecer, a gente terminar, por favor, me lembre. Eu tenho que só poder apresentar ele. O tempo, contrapartida, ele, em vez do head, que pega os 5 primeiros, o T pega os 5 últimos, mas você pode especificar tanto um quanto o outro, quantos últimos você quer, de fato. O 5 é o default, mas você pode dizer que você queira os 10 últimos. Então, você pode alterar como você quiser essa questão de ter um número inteiro aqui. O data the type se apresenta, então, os tipos que ele acredita que seja. O pandas, ele simplesmente faz um guess, ele acha que aquilo seja um inteiro por 64, então ele só ele tem um pequeno núcleo interno dele que testa os primeiros 5, o primeiro head dele, da tabela, e identifica-se qual é o tipo de dado. Mas, como eu comentei, você pode definir o tipo a partir da função astype. Você pode definir esse astype pela própria um dicionário com o nome da coluna e o tipo dela. Existe o object, ele é o modo antigo do Pandas fazer uma string. Então, tudo que foi string, até uma versão, acho que do 3.7, era dado como object. Mas agora no 3.8, eu estava lendo isso ontem, fui refazer algumas correções nesse Jupyter, ele está dando agora a nova função string. Ele criou uma categoria, um label para ele. Então, eu aconselho a usar ele, caso você queira definir, forçar a ser uma string. Então, você pode falar da coluna, string, sexo, homem e mulher é uma categoria, então é uma classe. Sobrevivência também é uma categoria. Classe do passageiro é uma categoria, embarcado. Então, todos aqui são os que a gente vai alterar. Então, na prática, a gente só não está mexendo no que a gente tem certeza que são numéricos. Como, por exemplo, a passagem dele, que é float 64, ou o passageiro em D, que a gente não tem tanta dor de cabeça quanto isso, porque a gente não vai... Ele é uma sequência, como se fosse o seu índice da nossa tabela, então, tanto faz. E com isso a gente pode já depois fazer um print desse ponto de types e a gente vê que ele mudou todas essas pontos. Um detalhe importante de lembrar é que categoria não... Quando você seta uma coluna como categoria, a gente inicialmente entendeu ontem que a gente coloca um NumPy Array como uma série, e aí essa série, a combinação de várias séries vira um data frame. Quando você faz isso, você define uma série de uma maneira diferente. Ela não se comunica mais com o NumPy, porque ela não é mais considerada como se fosse um array, ela é considerada mais como se fosse um set. Então, é aquela diferença entre lista, que está mais próxima de array, do que o set, que é o conjunto que você fala de identificadores únicos de possibilidade. Então, é só esse detalhe. Então, se você fala o ponto describe, lembrando de ontem, ele só vai apresentar as colunas que são numéricas. E como ele faz isso de forma automática? Eu disse que você poderia identificar isso de maneira automática pelo dtype dele. Existem algumas funções no Pandas de underline get que pegam as colunas que você tem alguma característica em comum. Uma delas é o get numeric data. Ele pega todas as colunas que têm um tipo numérico de dados. Então ele só vai pegar esse dataset e daí ele joga esse dataset e cria essa função de descritivas. Então, ontem a gente usou também colunas para identificação.
Então, como é que a gente seleciona somente algumas colunas do dataset? A gente pode simplesmente selecionar, criar uma lista e usar ela como índice do seu data frame. Vai selecionar somente aquelas colunas respectivas. Só que não, ontem a gente fez essa correlação com todas essas colunas aqui. E ela mostrou o valor de Pearson, que é uma relação linear entre essas colunas. Mas se a gente seta categoria, a correlação também vai funcionar para aquelas colunas que são numéricas. Então, tudo que for dependente por trás do NumPy não funciona com colunas categóricas. Mesmo que você selecione, fale que você só quer aquelas colunas. Uma forma de alterar isso, sem você ter que ficar alterando a categoria que você setou para ser acompanhada dentro do DataFrame, essa informação, é usando o WhatsApp também, mas a diferença é que você não vai estar jogando isso, substituindo a variável data. Então você força momentaneamente que o tipo de survival de pclass seja float. E com isso, ela pode ser posta pela correlação, ou você pode aplicar uma função do NumPy sobre ela. Então, o plot, ele faz gráficos, ele tem uma interação com o matplotlib por trás. E ele possibilita somente você fazer o dataframe.plot, o kind, no caso, é o scatter, que a gente quer um gráfico de espalhamento, de pontos espalhados, e o x e o y são as colunas que a gente quer fazer esse gráfico. Então, você pode ver dessa forma. Agora, esse tipo de gráfico, de idade por fé, fica com aquela pergunta. Ok, a gente chuta que esse cara daqui, que pagou 500 alguma coisa, eu imagino que seja não lembro agora de onde o Titanic saiu, acho que foi da França, mas francos, se não me engano, não alemães, francos, na época, eu não lembro agora essa parte, mas vamos dizer, 500 unidades do dinheiro dele, na época, provavelmente é a primeira classe, a gente chutaria isso. Mas aqui essa informação não está descrita aqui, essa informação de classe. Então a gente pode muito bem fazer gráficos filtrando pela classe. Então, só lembrando as colunas que nós temos essa lista de colunas. E se a gente pensa nas classes únicas que tem aqui, a gente pode usar o ponto unique. Ele vai te retornar uma lista com essas classes únicas. Ele também vai apresentar no tipo categórico, porque a gente alterou isso como categoria, que são um tipo categórico com 3 possibilidades. Cada possibilidade é um inteiro 64, e esse é o resultado que é essa lista. Então, o ponto unique, nesse caso, ele vai retornar esse tipo de informação. Se você jogar isso para uma variável qualquer, vamos dizer, ele vai te trazer essa informação também, inclusa. Então, você tem que só tomar cuidado se ele acaba não apresentando isso depois problemático. Mas se você usa isso como uma lista só, ele funciona. Tanto que a gente vai testar essa ideia agora. Então, o que eu quero fazer é um gráfico que a gente fez aqui, de idade, por quanto a pessoa pagou para entrar no navio. Aí vai colocar as cores vermelho, verde e azul. Se você fazer isso de forma automática, o Matplotlib, ele já vai alterando a coloração. Eu não quero fazer isso, eu estou setando a cor dele. Eu também estou setando o tamanho da figura, porque essa figura está pequena. Então, a gente vai setar a figura para 14 por 6. O que seria isso? Seria equivalente a 1400 por 600 de resolução. Mesma coisa da sua ideia. Então, se você quisesse fazer por 1920 e 1800, que é o do HD, você faria 18 por 19.2, por exemplo. Mas isso aqui só aumentaria a janela do gráfico, mas não aumentaria a letra dele, nem o label dele. Então, todos os detalhes que você pode depois mudar conforme o Matplotlib
Matplotlib Não, esse é um detalhe só de comentário. Então, o que a gente vai fazer aqui é criar a gente criou uma janela gráfica para incluir todos os nossos gráficos. A gente vai fazer um for para poder fazer o gráfico de uma única maneira, de maneira inteligente, em vez de ter que criar cada um deles separadamente. Então, a gente vai passar por todas essas classes. Então, a gente vai na classe 3, 1, 2, em sequência. Aí vai fazer esse mesmo gráfico que a gente fez anteriormente, o scatter, mas dessa vez a gente vai usar esse filtro daqui, que é, vamos selecionar o data frame somente onde a classe tiver o valor exato i, que é mudando conforme esses únicos valores, essa lista de únicos valores de classe. A gente vai pegar então a coluna, o age fair disso. Como a classe começa por 1 e o Python começa por 0, a nossa lista de cor tem que começar pelo índice 0. Então, a gente coloca esse i, que é um número, e menos 1, só para poder deixar de forma intuitiva. O label, a gente pode colocar, é uma string, a gente pode colocar o f na frente e colocar a variável que a gente quer plotar de forma recorrente e transformar automaticamente em string entre chaves. Uma maneira mais fácil de você tentar colocar dessa maneira daqui, que eu passei muitos anos escrevendo dessa maneira, porque ainda não tinha sido implementado isso. É mais string. Então, aí, outras ideias, a gente também vai plotar as estatísticas daquele grupo, daquele filtro. Então, a gente vai fazer o data filtrado, ponto describe. E, por último, PLT.legend, porque a gente quer ver mesmo a gente sabendo que qual cor vai cair em cada um deles, eu prefiro ver para poder não ter erro. Então, o que acontece? Aqui, a gente está vendo a idade por o curso da passagem. A gente vê que a classe 3, ela está lá no fundo, ela se mistura um pouco com a classe 2, mas a classe 2 ela está um pouco acima, mas a classe 1 consideravelmente está acima desses valores todos. E a nossa ideia, a hipótese de que provavelmente esses dois candangos que estão aqui em cima, eles são da classe 1. Quando a gente vai olhar as estatísticas dele, a gente vê que se pensei que tivesse salvado esse. As estatísticas da classe 3. A gente vê que esse é passageiro ID, a idade, a média de idade é 25, com um desvio de 12. Em geral, eles pagaram 13 da moeda e um desvio de 11. Ou seja, a pessoa teve 13 mais ou menos 11 de custo de passagem. Da classe 2, que é aqui que saiu nessa sequência bizarra, ele teve uma passagem em torno de 20 e um desvio de 13, ou seja, bem próximo do que a gente viu, um pouco acima, como eu comentei. E devido ao desvio padrão de ser 13 e 11, você vê que elas acabam... São grupos diferentes, mas elas podem acabar se tornando uma sobreposta, uma região de sobreposição entre elas, o que a gente pode visualizar no gráfico. Agora, quando a gente vai para a classe 1, a gente vê que eles pagaram, na média, 84 euros, 84 moedas, e com um desvio de 78, ou seja, o pessoal que pagou a primeira classe, que provavelmente devia ter os quartos mais próximos da segunda e da terceira classe, pagaram próximos desse valor, mas a grande maioria pagou um valor muito acima do restante dos passageiros. A gente também pode identificar isso pelos percentis, pelo quartil, mediana e terceiro quartil, que dá 30, 60 e 93, enquanto que os da segunda classe é 13, 14 e 26, e o da terceira classe são 7, 8 e 15. Então, você vê que esse tipo de estatística e com filtro você consegue dar uma visualizada tanto nisso. Uma outra forma de visualizar é por box plot. Eu comentei que existe esse gráfico. Então, faça o box plot
desse equivalente a essas classes. Aos dados filtrados por classe para o FAIR. Então fica essa questão para vocês tentarem fazer hoje. Como o dataset está quebrado, no caso, no sentido de desbalanço, você percebe que existe uma quantidade estranha, que ó, se a gente olhar na classe 2, ele tem 184 passageiros pagantes. Na classe 1, 216. Mas na classe 3 você tem 491. O que é esperado? Você espera que a classe 3 tenha muito mais pessoas do que a classe 1 e 2. Mas as classes 1 e 2 estão muito próximas entre si, então é cogitável verificar se de fato é. Então o que a gente vai fazer é combinar tanto o dataset de train quanto o dataset de teste, que eu comentei que eram diferentes, por causa da coluna de sobrevivência. Então a gente vai importar os dois e vamos combinar eles. Então train, PD, with CSV e a mesma coisa para o outro. A gente pode dar uma olhada nas colunas para ver se são as mesmas. São todas as mesmas colunas, as 12. E o RED de cada uma delas. Você pode dar uma olhada dizendo que a cabine aqui do teste não tem. E sobrevivência não tem aqui também. Essa é uma coluna que está faltando. São as 12, desculpe. Essa coluna está faltando. E nem está importando porque não tem nada. Então, o que a gente quer fazer é concatenar esses dois data frames. E como você pode fazer isso? Existe uma função pd.concat. Então, no Markdown a gente coloca o código dessa forma. A função pd.concat ele vai te possibilitar combinar dois data frames. Então, como a entrada dessa função é uma lista de data frames, você coloca todos os data frames na sequência que você quer ir concatenando eles. O axis, o 0, quer dizer que você vai concatenar eles um sobre o outro, então você vai colocando um abaixo do outro. As colunas que tiverem nomes iguais já são postas automaticamente uma abaixo da outra. Se o nome de colunas estiverem errado, ou se você tiver uma coluna no data frame que não tem no outro, o que ele vai criar é aquela coluna a mais. No data frame superior que não tiver aquela coluna, ele vai colocar NaN em todas elas, em todos os elementos daquela coluna para os data frames que serão inclusos que não possuem aquela coluna respectiva. E o sort é false, por quê? Como ele está concatenando eles, ele não está reiniciando o index do data frame. Então você vai ter o 0 da primeiro, no segundo, 0, do segundo data frame que você está concatenando. E se você tiver mais data frames, ele vai ter vários 0 de índices de linha. Ele não vai reiniciar automaticamente. Se você coloca, deixa o default, que é sort igual a true, ele vai tentar colocar todos os zeros um atrás do outro. Então vai ter 0 do primeiro data frame, 0 do segundo, 0 do terceiro. E não necessariamente a gente quer fazer isso. A minha preferência é sempre deixar sort igual a false, porque para não acabar errando caso caia num detalhe desse tipo. Mas se você conhece melhor os seus conjuntos de dados, você pode deixar como true. O pd.concat, se você quiser... Então, se a gente faz dessa maneira... Você acaba aumentando todas as linhas, a quantidade de linhas, mas você vê que existe mesmo apresentando 1.309 linhas, o último index dele é 890. Exatamente por aquela ideia de que o índice não está sendo alterado. Ele só está sendo posto um abaixo da outra e que nem as outras colunas. Se você quiser deixar ele, em vez de um abaixo do outro, os data frame vai concatenar na lateral, você pode fazer o axis igual a 1. E daí você vai ter um concatenando do lado do outro. Isso é bom caso você esteja tratando
por exemplo, passageiro ID. Se os passageiros ID forem os mesmos, uma forma de fazer isso é usando o pt.concat. Na prática, eu não acho bom fazer isso, por pt.concat, um do lado do outro. Eu prefiro usar o merge, que a gente vai ver isso amanhã. Então, como a gente alterou os índices dele, eu vou querer, então, resetar ele. Então, eu vou resetar, reiniciar ele de 0 até o máximo dele, 1.300 e pouco. Eu vou eliminar o antigo índice, porque ele é uma informação que, como eu comentei com vocês, ela, para nós, nesse momento, não quer dizer nada. E eu já vou fazer isso, enquanto eu faço todo esse processo, eu já vou incluir ele dentro do próprio data frame e salvar na memória. Então, agora a gente faz o head, ele está de 0 até aumentando de 1 a 1, e o tail já apresenta o último valor, 1.308. Se a gente coloca no shape, ele tem o valor 1.309, lembrando que o Python começa com 0, a indexação dele, e 12 colunas. E, como eu disse, no caso dos que tem survived, o número está lá, no caso que não tem, ele incluiu a coluna e colocou NaN em todos os elementos respectivos daquela coluna. É também possível, então, para não gastar memória, já que a gente já pegou, usou o train, o teste e substituiu na tabela data, vamos deletar ela, então, para não gastar memória interna. Uma forma de deletar, isso a gente está deletando o data frame inteiro. Você pode deletar o data frame somente pela coluna dele. Então, se você tiver colocado del data age, ele só vai deletar a coluna age do data frame data. Lembrando daquela ideia que, como cada coluna é uma série, você pode deletar somente um objeto série e não todos os demais. Então, se a gente coloca agora data.data, voltou tudo anterior, porque a gente pegou o train e o teste dos arquivos originais e combinou e concatenou eles com o pd.concat. Então, a gente volta para aquele lá em cima, copia aqui embaixo e reseta os nossos types para inteiro, categoria, string, etc. E a gente pode agora tentar fazer o mesmo gráfico que a gente fez por classe. Não mudou nada. A gente só viu que a classe 1 ele tem 323 passageiros, a classe 2, 277, a classe 3 cresceu absurdamente para 708. Então, de fato, a classe 2 ela tem menos passageiros que a classe 3 no dataset que nós estamos utilizando. Então, agora que a gente reviu um pouco, a gente mostrou, eu comentei um pouco sobre classe categórica, a gente passa para a questão dos dados faltantes. Como que a gente pode ver quantos dados faltantes tem cada um? Como eu comentei ontem, existe essa função isNA, que vai te gerar um data frame de verdadeiro ou falso, para onde os dados são faltantes. Onde é faltante, ele vai colocar true. E se você soma booleanos no Python, ele serve como contador. Então, você pode fazer o ponto sum, e a passageiro ID é 0, classe 0, nome é 0, sexo é 0. Age, você tem 263 que estão faltantes, são poucos. Cabine tem quase a maioria, 1014, então, de fato, tem muitos dados que são faltantes, que fica a questão de se isso é porque não foi incluso pela pessoa que montou esse dataset, ou se de fato não teve essa informação no final das contas. De embarque foram 2, então embarque a gente pode eliminar se a gente precisar fazer alguma coisa, alguma análise usando essa coluna, a gente pode eliminar essas duas linhas, por serem muito pouco. E em sobrevivência 418, que é exatamente o tamanho do dataset de teste que a gente importou e combinou. Então isso já era esperado, 418. Então, se a gente pensar, a sobrevivência, no caso, é maior. Ele, devido à natureza de onde a gente tirou, ou seja, a natureza da origem e aquisição desse conjunto de dados, e
é porque ele, de fato, está faltante. O cabine, não sei o motivo, também não está descrito no Kaggle. Existe um debate que, em relação à sobrevivência da pessoa, depende da posição da cabine em navios. Então, se vocês tiverem interesse sobre esse debate, essa link daqui te leva à enciclopédia do Titanic, que comenta, tentando uma discussão sobre ela, sobre a posição das cabines. Estava lendo isso ontem, sobre como isso interage com a taxa de sobrevivência. E o age, que é uma categoria, não é uma variável categoria, são poucos dados. Eles podem, por exemplo, você substituir, mas não necessariamente é a melhor posição. Se a gente for substituir do age, você tem a função chamada fill_na. Se a gente fizer um help esse fill_na, você tem vários métodos para poder fazer isso. Você tem um método chamado backfill, que é basicamente, se você tem o seu, cadê o age? Se você tem um dado que está faltante aqui em cima, ele pega o último valor, o primeiro valor, quer dizer, existente, e duplica ele em todos os valores para cima. Isso parece não fazer muito sentido para a idade. Você tem o bfill, que é... cadê? Ele também, acho que ele também funciona como backfill. O fronterfill, ele pega o primeiro valor, o NA estão depois, e pega ele e taca para frente, completando. E o pad também, ele propaga para o último para o seguinte. Então, aqui são basicamente formas de você concatenar isso. Outra maneira também é você especificar um valor. Você pode colocar um valor que você queira, por exemplo, vamos dizer que a gente quer na aula 99. Em Fortran, se não me engano, é bem comum colocar 99 quando você não tem um valor faltante. Não existe um NaN, até onde eu lembre. Mas, se eu estiver errado, vocês podem comentar isso, se alguém souber. Porém, se você, por exemplo, está fazendo uma simulação, e a simulação sua, ou a sua análise, quer deixar um valor numérico, você não quer trabalhar com NaN, é uma alternativa usar, então, esse fill_na com o valor dele, por exemplo, 999. Não, 95 já tem NaN, então é 77 isso. Bom, eu usei no mestrado 77, então eu só tenho consideração de 77. Por quê? Porque tem código legado. Os caras ficam mexendo no código desde 3 décadas atrás e ninguém quer mudar. Pois é. Bom, voltando aqui. Então, o fill_na, ele tem todas essas informações. Eu vou deixar aqui o help. Como o age parece não fazer sentido, não faz sentido a gente pensar que o cara da frente ou o cara de trás na tabela deu alguma informação útil sobre a idade do passageiro anterior. Você não tem nenhuma conexão, ou eu não imagino nenhuma conexão entre os passageiros. Se alguém pensar em algo, você pode comentar. Mas não faz sentido a gente conectar um passageiro na lista, uma lista completamente, a princípio, aleatória, para o passageiro seguinte. A gente pode também pensar em colocar a média por quartil. Mas como você afirma que o NaN vai cair no quartil de idade correto? Também não tem como você fazer. Uma possibilidade que talvez eu pense agora é completar o NaN pela média, por exemplo, de pessoas pela classe dela. Pode ser também. Mas daí isso também é questionável você fazer isso. Então, eu prefiro, vamos deixar todos esses NaN, se a gente tiver que fazer alguma coisa, a gente vai remover eles. Porque faz mais sentido a gente remover do que criar ruído dentro da nossa própria análise. Então, como comentei lá em cima, você pode usar esse get para poder pegar somente as colunas numéricas. No caso de uma coluna categórica, você pode usar o .select the types,
ou qualquer outra função. A gente pode colocar include somente string aqui. Então, esse select the types, ele faz exatamente o que a gente queria, mas de maneira bem genérica. A gente coloca uma única interrogação, ele dá esse help como se fosse uma janela, você pode acabar abrindo como se fosse uma nova aba. Mas, em geral, eu prefiro colocar o help aqui dentro. Acabei fazendo isso de forma automática no teclado. Então, o help do select the types, ele tem o include ou o exclude. Isso quer dizer que eu quero incluir todas as colunas com determinado tipo de categoria e eu quero excluir colunas com determinado tipo de categoria. Então, você pode muito bem selecionar desse data frame somente o que você quer, ou você pode selecionar somente aqueles que você não quer. Quer dizer, desculpa, aqueles que não estão naquela condição, excluir somente aqueles que você quer. Então, a gente só quer incluir categoria. Ele só vai pegar as colunas categóricas. A gente quer incluir categoria... ok, eu comentei aqui. A gente quer incluir que é categoria e que é string. Ele só vai pegar aquelas colunas de string. Vamos dizer que a gente quer excluir eles. Ele só vai pegar aquelas colunas que não são categorias e não são strings. Então, uma coisa interessante da função categórica é que se você não forneceu por asType, você pode transformar ela depois numa série temporal categórica, usando o comando pt.categorical. Então, vamos forçar momentaneamente que a coluna sex seja de tipo string. Ou seja, ela não é mais uma coluna categórica. Esse objeto não é categórico. Se a gente usa pd.categórico, ele vai criar um objeto set e vai transformar esse em uma categoria com essas duas possibilidades, female e male. Ou seja, ele vai acabar criando com isso uma série temporal categórica. É bom, porque esse pd.categórico existir, é que, em geral, ele tem mais funcionalidades do que somente o nosso asType funciona. Então, ele possibilita você ordenar, se você tiver uma sequência de verdadeiros e falsos, caso você queira. Você pode fornecer listas de variáveis categóricas, então não necessariamente uma só coluna, você pode selecionar de uma em uma, você pode selecionar uma lista que você quer transformar todas aquelas séries em categóricos. Então, ele te dá mais funcionalidades, ele abrange um pouco mais sobre o asType. Mas isso é somente se for... Desculpa, cara. É o Rio de Janeiro. Então, existe a possibilidade de você fazer isso. Ele também tem ele é compatível, essa ideia, com quem conhece R ou S, com o tipo de classe categórica de RS, de onde surgiu essa ideia. Para comentar só uma questão histórica, o S ele é uma linguagem que veio antes da linguagem estatística R, feita pela IBM em 1980, eu acho. Então, se você só comentando como se fosse. Então, essa é a origem desse RS. Classe categórica ele tem uma ideia diferente do que seja o describe. Então, vamos selecionar somente as classes que são categóricas e usar o describe nessas classes. Você vê que ele não dá a média, a mediana, a primeira, a segunda, porque não faz sentido para um conjunto de dados que seja categórico. Não faz sentido para um conjunto, um set. O que ele apresenta é quantos dados são presentes naquilo. Você vê que ele já exclui o NaN. Ele mostra quantos únicos tem. Então, se você tem dúvida na questão de únicos, isso é uma forma boa de você identificar. Ele dá o top, ou seja, a classe que tem uma maior quantidade dentro dessa contagem, ou seja, a classe 3 ele é o top dele, a classe meio é o top do sexy, 00 do SIB part, embarcado é sim, ou seja, a maior parte dos
passageiros que compraram alguma tarifa, eles embarcaram, e a sobrevivência zero, então, infelizmente, a maior parte veio a falecer. A frequência deles é a quantidade que pertence à classe top que está inclusa dentro desse count. Então, 709 são da classe 3, 843 são homens, 891, 1002 são esse, embarcado 914 e que não sobreviveram dos 891 foram de 549. E se você tem uma classe categórica, você pode fazer o filtro com ela. Isso aqui é um filtro, somente. Então, se a gente quisesse, a gente poderia colocar isso aqui como filtro. Deixa eu só comentar aqui. Ele vai te retornar uma lista de verdadeiros e falsos. E o sum é exatamente aquela questão que eu comentei, que só soma os verdadeiros. E ele bate 843, ele bate certinho com esse sex. Então é dessa maneira que está funcionando por dentro essa questão desse describe usando classes categóricas. Ele está usando filtros por dentro, só que de forma otimizada para retornar essa resposta tão rápida quanto o que eu fiz aqui por código a código. Dentro do categórico existe um chamado método mutador. Para quem já conhece esse tipo de método, ele é basicamente um termo para métodos que controlam alterações. Então, ele força de que determinada coluna seja daquele tipo. Se ela fundamentalmente for, ele pode aplicar algo. Então, por exemplo, sex, ele é uma palavra, male ou female. Então, na prática, por mais que a gente tenha posto categórico, a descrição daquele elemento que está contido em cada elemento da coluna é uma string. Então, a gente está colocando um mutador aqui. Então, se ele for string, ele vai fazer isso. Se ele não for string, ele vai retornar um erro. Ele vai dizer que está errado e não vai ter. Não vai funcionar. Então, string, e a gente quer aqui, esse contains, ele funciona como regex. Para quem não conhece regex é uma maneira lógica de você identificar as palavras, ou sequência de palavras, ou um padrão dentro de determinada palavra. Então, a gente quer todas as palavras que contêm um F. E ele vai te retornar aquele de verdadeiro e falso, no fim das contas. Você vai poder usar isso como se fosse um filtro. Então, se você usa isso como um filtro, o que você espera é que todas as palavras que tenham na coluna sex, que contenham F, sejam trazidas. Então, de fato, ele veio female em todos esses elementos. Você também pode negar esse filtro, só colocando aqui. Que é colocando um tio na frente. E colocando o seu filtro entre parênteses. Ele faz um not. Esse tio aqui na frente, ele é um not. Então, é uma negação. Então, eu estou negando o fato desse filtro. Questão de lógica na parte. Então, o filtro resultante, então, são todos os elementos que não possuem essa condição. E se você utilizar um mutador errado, por exemplo, existe um mutador mais com outro segundo como é o de tempo, o date time, ele acaba te gerando um erro. Ele vai tentar processar, ele não vai conseguir processar, ele vai te dizer que esse mutador só é acessível para datetime-like values. Então, similares ao datetime, então, você pode tentar fazer dessa forma. Uma maneira de se você quer testar um mutador numa coluna ou não, é usando try. Não sei se vocês já viram isso anteriormente. Vou definir dizer aqui. Então, se o try ele vai testar essa condição, se essa condição não for verdadeira, ou melhor, se essa condição der erro dentro do Python, você pode executar outra condição e fazer um Z. Não é diferente do if e else. O if e else necessariamente não pode ter erros dentro do Python. Outra coisa que você pode também fazer é, se essa condição for verdadeira, você passa adiante, o código dele não vai ser executado.
Então, chegando aqui na questão de categóricas, nós temos que a pergunta... Alguma dessas funções, a letra base da original, na sua opinião, vale a pena? Então, se você está jogando isso para uma coluna, o de string, essa daqui, de mutador, não, ela não altera a categoria do seu mutador que você definiu inicialmente. Ela não vai alterar de nenhum sentido. Essas funções só vão alterar algo do data frame se você fizer dessa maneira. Data, a coluna que você quer, e o que você quer fazer é por aqui. Então, se você fornece isso nessa coluna, se você fornece isso dessa maneira, você está alterando o seu data frame. Outra coisa também que pode alterar isso é se você tiver um data, alguma coisa, aí a função que você quer, e dentro de você ter, você tem um include igual a true, que nem o nosso reset index. Aí isso vai alterar o data frame de forma interna à memória dele. Se você não tem nenhuma dessas três condições, em geral não é alterado. Agora é importante notar que se você coloca data e você coloca df igual a data, você não está criando um novo dataset. De longe disso. Você está somente fazendo um alias aqui. Então, se você quer criar um novo dataset para interagir, aí você coloca um ponto copy, e daí, de fato, esse dataset daqui vai criar uma memória, alocar uma memória diferente dentro da sua máquina, de onde esse data está. Se você só faz dessa forma aqui, o df é um alias para data, e ele está apontando, é um ponteiro para a mesma direção de memória da sua máquina. Então, esse detalhe é um detalhezinho que, em geral, eu e o pessoal tá aí muito tempo em Python já sempre cai nisso. Porque a gente esquece. Esse é um detalhe que é facilmente esquecível. Se eu respondi a sua pergunta. Beleza. Uma questão que é interessante é alguns métodos de regressão, análise estatística, eles usam variáveis dummies. O que são variáveis dummies? É basicamente pegar uma classe categórica e abrir ela em colunas, onde cada classe categórica é uma coluna e 0 e 1 representam a presença ou não daquela classe, daquela condição. Então, o Pandas ele tem esse pd.getDummies. Então, o dataset ele é uma coluna categórica. Ele só tem duas possibilidades. Você quer abrir ele, transformando ele em duas colunas separadas, onde 0 e 1 representa a presença ou não daquela classe. Então, pd.getDummies, a coluna que você quer. Isso vai fazer com que essa coluna categórica se abra em zeros e uns, ou seja, vire uma matriz esparsa. Você também pode colocar uma lista ou um data frame com aquela lista de colunas que você deseja se tornar dummies. Então, data.select the types inclui somente as categorias. Então, a gente está pegando aqui o subset do data frame original e somente tem as colunas categóricas. E ele vai fazer para você isso de forma automática. Então, em vez de você... Então, ele vai colocar... Como você tem mais de uma coluna, no primeiro caso, ele só abriu pelos elementos daquela coluna categórica. Como você tem mais de uma coluna, ele vai colocar o nome da coluna original, underline a classe que está naquela coluna específica. Então, pclass, classe 1, zeros ou uns, classe 2, a mesma coisa, e dessa maneira vai em sequência até completar todas as classes categóricas. Aqui lembra que eu tinha comentado que ele acaba não mostrando todas as colunas se tiverem muitas colunas. Então, dessa maneira, é bom porque você não precisa fazer todo o movimento de, se toda uma função for, de o elemento daquela linha é male ou female, então se for male, coloca 0, se for female, coloca 1, e daí for colocando dessa maneira essa presença e reestruturando depois isso em uma nova data frame, uma nova matriz esparsa, para poder usar isso
dentro do seu método de regressão, dessa análise estatística. Então, essa é uma maneira muito simples de você conseguir essas variáveis doubles. O Split Apply Combine, então, é uma outra filosofia. O que a gente vê a filosofia aqui é aplicar uma função no dataset ou fazer uma função que altere alguma das colunas ou selecionar uma dessas colunas para poder fazer algo. O Split Apply Combine vamos pegar o data frame, criar um identificador de onde ou quais grupos existam dentro desse. Por exemplo, a gente pode definir 2 grupos, o masculino e feminino, o male e female, dentro desse dataset. E a partir disso a gente vai fazer contas ou aplicar funções sobre os 2 grupos simultaneamente. Então, no data.head, só para poder lembrar, tem essas colunas e algumas delas são categóricas. Vamos começar pelo sex, que eu comentei. O data.groupBy, ele faz esse agrupamento. Ele vai agrupar por todas as colunas que você quiser dentro dessa lista, dado que você forneceu. Então, aqui a gente vai usar uma coluna por forma inicial. Ele vai criar um objeto chamado PandaScoreGroupBy, que é basicamente uma memória associada, apontando para o dataset original, só que já fazendo um split dele, nos 2 grupos, pela coluna que você forneceu de entrada. Você pode jogar isso na memória, esse processo. Tanto que ele vai dizer que o PandaScoreGroupBy está alocado nessa região da sua memória física, e ele o tipo dele é um data frame group by. Qual é a coisa boa? Vamos dizer que você queira fazer o count, por exemplo. A contagem deles. Ele já vai separar a sua contagem pela male e female. Então você tem 466, um passageiro ID referente a male e female, P-classe, nome, idade. Você vê que idade aqui já muda, então existem dados faltantes tanto num grupo quanto no outro. Cabine, embarcado de sobrevivência. Você pode aplicar, aqui é uma função que já existe, o count ele já existe dentro do Pandas, então ele é uma função prévia. Mas você pode aplicar outras funções também, por exemplo, vamos dizer que o len é quase a mesma coisa de computador. Só que a diferença é que em vez de ele dispersar isso em cada um deles, o len vai ver quantos tem cada grupo que você montou. Você pode aplicar outras funções. Por exemplo, vamos dizer que você tenha o age e você quer aplicar ele como npy.array. Na prática, isso é indiferente, porque ele já é um array. Mas só para poder demonstrar, se você aplicar um np.array, o que ele vai fornecer? Ele vai pegar o female, o male, ele vai quebrar a idade nesses 2 grupos. Cada grupo desses vai ter um data frame por trás. Ele vai pegar essa coluna age e vai pegar somente o array respectivo à lista de idades female e a lista de idades male, que está na ordem dos índices que foram identificados para o grupo 1 e para o grupo 2. Se você quiser transformar isso daqui em um novo data frame, propriamente dito, daquele bonitinho, uma tabela original bonitinho, você pode resetar o index dele, porque aqui ele está como index os nomes, os termos da coluna sex. Se você aplica o reset index, ele vai pegar essa coluna, vai transformar numa nova, female A, e o age vai colocar um array como se fosse um elemento. Então, aquela ideia de que você pode colocar qualquer objeto Python dentro como se fosse um elemento, aqui está mostrando que eu posso colocar um array não como uma série, e portanto uma coluna, mas como um próprio elemento dentro da coluna. A gente pode aplicar também, no grupo, funções sobre cada coluna em si. Vamos dizer que você queira retornar um dicionário de resultados como o resultado de uma função definida. Então, uma função que é aplicada sobre o grupo. O grupo, na coluna age, ele traz a média, na coluna age vai dar o desvio, na coluna age ele vai fazer a contagem. E se a gente aplica dentro sobre o grupo essa função, ele vai te retornar esse dicionário de resultados. E a mesma coisa, se você aplica o reset index, ele coloca um dicionário como elemento da coluna, e não propriamente uma
uma lista, como foi anteriormente. Se você faz apply a função no grupo e depois você apply uma série, quer dizer, você fala, existe uma série de informações contidas nesse dicionário, isso só funciona com a parte de dicionário, ele te possibilita abrir aquela informação num novo data frame bonitinho para você. Então isso é interessante porque você pode aplicar várias funções diferentes em colunas diferentes de uma maneira e retornar tudo isso de uma forma, de uma direção só. Outras qualidades deles são first, last. Ok. É possível aplicar o describe no objeto group by? Vamos dar uma olhada nisso. Esse é testável. Sim, é possível. Na prática, o que ele vai fazer é abrir isso por idade, por cada coluna em si. Eu acho que ele tem isso em algum momento aqui mais para baixo, mas está respondida essa pergunta. Eu poderia aplicar o by na variável age menor de 18 e maior de 18? Sim, pode. No caso, o que você vai fazer, e o que eu vou comentar abaixo, é usar um fator. Você pode dizer que o fator é uma condição a ser satisfeita pelo grupo. Então, você pode criar um fator, se for pelo que você disse, por intervalos, por uma condição, maior de 18 e menor de 18. Você pode aplicar um fator, que é o mais comum para mim, numa série temporal, ou seja, por data. Eu quero que o grupo seja antes de dezembro, depois de dezembro, a cada quartil, a cada semana, a cada quinzena. Então, você pode fazer esse tipo de agrupamento também. Então, o g.first, ele vai te retornar os primeiros elementos de cada grupo, e o g.last, os últimos elementos de cada grupo. O GNGrupos, ele simplesmente vai te retornar quantos grupos tem. E agora a gente vai entrar naquilo que vamos trabalhar para avaliando a sobrevivência, mas como ele tem muitos NaNs, nós vamos eliminar todos eles. Drop NA. Só criando uma nova célula aqui que eu esqueci. Então, a gente vai eliminar o NaN num subset. O subset é somente a coluna sobrevivência. E para ele não apontar para onde a gente tem de memória data, só para garantia, eu estou usando o ponto .cop, que foi o que eu expliquei anteriormente, eu ia explicar agora, a carreira. E daí ele te retorna esse data frame bonitinho. Então, se você for lá no inspect, você vai ver que existe o data e existe o df. E eles estão em memórias diferentes. A sobrevivência é uma categoria. Tem alguma pergunta? Uma categoria. E você pode completar. No caso, o que eu vou fazer eu vou completar os valores faltantes, tipo fio NA, caso eles tivessem, e colocar booleano. Bom, claramente não vai acontecer nada, mas eu estou deixando aqui para poder mostrar. Por que eu quero transformar em booleano? O booleano, como isso aqui é uma categoria, ele não é possível de fazer contagem, soma, ou qualquer outra coisa do gênero. Então eu vou estar alterando, e é por isso que eu usei o ponto .cop, eu vou estar alterando a coluna survival para ser uma coluna booleana e que me traga resultados passíveis de serem aplicados contagens ou funções de NumPy Array. A def estava aqui embaixo. Então, o que eu quero fazer, então, esse group by em vez de fazer somente por sexo, eu também quero fazer por classe, que foi o que eu comentei de classe, a gente usou filtros. Vamos agora fazer classe e sexo combinados juntos.
Os GN Groups são 6 agora, então se a gente abre por 6. Então, se a gente vai fazer agora por G.first, a gente vê que ele abre dessa maneira. Sex, female, male, depois female, classe 1, 2, 3. E daí ele tem o primeiro de cada grupo. Que é a mesma coisa. Male, grupos 1, 2, 3 per classe. Cada um desses é um grupo diferente. E cada um desses são os primeiros de cada um desses grupos, respectivos grupos. G.count. Então, ele te fornece também, ele abre esse resultado por cada um desses grupos. E se você quiser aplicar uma função na coluna survived, e no caso de survived.shape 0, ele vai te dar o total, né, dele, ele não vai te dar, só constando aqui. Ele vai te retornar o valor total do data frame. O que eu vou fazer aqui, então, é a porcentagem de sobrevivência. E essa função vai me retornar uma série temporal mais de multi-index. Então, em vez do data frame ser o resultante, a sua série temporal, desculpa, série temporal não, a sua pandas série, ter um único índice, o gplay, o group by, por 2 colunas ou mais, te retorna, sempre que você aplicar uma função, uma série pandas, mas de multi-indexação. E se você reseta o index dele, você acaba reobtendo um data frame com essas informações bonitinhas, onde o 0 não é o resultado que você fez de conta. Eu vou, para poder só poder mostrar, eu quero renomear então, porque 0 não é uma coisa que eu preciso ter de informação, ele não me traz nenhuma informação nesse nome de coluna. Então, por boas práticas, s.rename, colunas, o dicionário da coluna que eu quero alterar e o nome que eu quero colocar novo. Ele vai te alterar esse nome. E se eu quiser ordenar pela taxa de sobrevivência, eu posso s.sortValues, a coluna que eu quero ordenar, eu poderia colocar também aqui, por exemplo, pclass, e daí ele primeiro sortearia, ele ordenaria na coluna percentagem survival e depois ele ordenaria os itens desse daqui por pclass, mantendo a ordem. Ele faria a ordenação conjunta. Fora somente o percentage survived, e o que esse acende falso quer dizer é que em vez de se tornar do menor para o maior, vai ser do maior para o menor. Então, a taxa de sobrevivência é de mulheres de primeira classe, com uma sobrevivência de 10%. O female foi de terceira, com uma sobrevivência de 0,8%. Female da segunda, 0,07%. Provavelmente aqui são muito próximos, e a diferença é só pela quantidade de pessoas. Não, se pensar a quantidade de mulheres e homens na segunda classe eram quase próximas de primeira, e era muito pouco, então as terceiras classes realmente vieram a falecer bastante. Meio veio da terceira classe, foi o que mais sobreviveu, depois veio da primeira classe e por último da segunda. Isso está mais lógico, considerando que a quantidade de pessoas é muito maior, então a taxa de sobrevivência esperaria proporcionalmente maior. Se você quer somente pegar o grupo, somente dados, o data frame correspondente ao grupo mulheres e 1, ou seja, female, sex e classe 1, você pode usar esse get group. E você só seleciona o data frame que estava alocado dentro do def, que gerou o grupo, respectivo a isso. E você pode alocar isso em uma outra variável. Então, se você coloca isso aqui, x é igual a isso, você não está mais usando um ponteiro. Porque isso foi uma função aplicada e de alteração. Você alterou usando o group by. Outra forma de você aplicar funções também são as rotinas chamadas aggregate. Se você usa o termo asIndex igual a false, dentro do group by, ele não vai tornar os seus resultados como multi-index, com a multi-indexação. Mas, então, se você faz isso, ele cria o group by bonitinho, e quando você faz x.sum,
você vê que os resultados da multi-indexação já sai como data frame padrão, bonitinho para você. O aggregate, ele é um esquema de função, de aplicar uma função, que são funções ou que já existam no Python, ou que já existam dentro do próprio Pandas. Então, se você faz uma função que não seja desses dois requisitos, eu já tive muitos erros sobre isso. Então, é muito melhor usar o apply nesse caso. Comentando só, ele funciona de uma maneira semelhante. O sum daqui e o sum do aggregate. Se a gente coloca isso como true, a gente vê que ela cria essa reindexação, só para poder demonstrar para vocês. O g.describe de cada grupo aqui o describe, vai retornar as estatísticas descritivas por cada coluna, como tinha dito lá em cima, foi perguntado. Na prática, a gente pode aplicar todas essas funções como se fossem uma lista delas. O aggregate, ele funciona exatamente como isso. Ele também pode ser chamado só por AGG, em vez de colocar o termo inteiro, como a gente fez inicialmente. Então, quando a gente coloca a coluna .ag e lista de funções NumPy ou pandas que a gente queira que funcione, ele já retorna aquele dicionário bonitinho para a gente. A gente não pode fornecer isso como o nome da coluna que a gente queira e o padrão de nome de agregação. Então, coluna age a função mínimo, coluna age máximo, função máxima. Então, essas listas daqui, mínimo, máximo, elas estão na documentação. Ela é uma lista finita de funções possíveis que você possa aplicar. Ou isso, ou uma função NumPy. Então, e daí ele retorna o nome da coluna resultante, o nome da variável que você definiu aqui, dentro desse tuple do aggregate. Uma outra forma de você também aplicar é usando um dicionário. E aí você pode usar esse dicionário pelo nome da coluna que você quer usar. Então, eu quero aplicar a função que está aqui na coluna age. Eu quero aplicar a função lambda que está aqui na coluna fair. E ele vai retornar da mesma forma. Então, só para lembrar, o std, ele calcula o desvio padrão. Só para poder deixar aqui. Uma coisa do grupo que também é interessante, você não conseguiu entender porque o reset index gera esse data frame. Em que ponto exatamente? Aqui? Bom, se você não usa o reset index, ele vira multiclasse. Até aí, tá ok. Ok. Quando você usa o reset index, um data frame multiclasse, ou uma série, no caso aqui, multiclasse, ele vai estar especificado o resultado como se fosse 2 índices. Então, primeiro, 1, e retorna esse valor. É como se você estivesse utilizando um NumPy bidimensional. Você precisa de 2 índices para especificar qual elemento você quer. O reset index, ele vai transformar esses multi-index que você tem numa coluna pandas normal. Então, ele vai transformar cada index dele em uma série. E vai concatenar no resultado que você aplicou dentro dessa função. O resultado final de uma combinação de pandas séries é um data frame em pandas. E daí, isso daqui não é mais válido. Ele vai dar um erro. Se você vai ter que usar, nesse caso, você vai ter que usar a indexação pandas de data frame. O iLock para a primeira linha, ou o lock
Se você quiser 0 da coluna que vocês desejam fazer, vamos dizer, sex. Class 0 vai te retornar a primeira linha. Assim. Retornar a primeira linha, todos os elementos daquela primeira linha. Se você só quer o 0 nesse caso, ele acaba funcionando dessa maneira. Indexação 0 de um data frame, ou seja, você acaba tendo, em vez de você ter uma série de multi-indexação, que é equivalente a um NumPy, a matriz equivalente a um NumPy bidimensional, você vai ter que um data frame, que é a combinação dessa pandas séries. Conseguiu pegar? Beleza. Então, uma outra funcionalidade do Group By é que ele pode ser entrar dentro de um for, de um loop, da mesma forma que o zip, a função zip do Pandas do Python funciona. Então, o que o zip do Python faz? Ele combina todas as listas que você tiver em grupos diretamente relacionados. Então, o range de 3 cria uma lista de 0, 1, 2, e tem a lista A, B, C. Se eu coloco for e J, ou seja, um operador for em duas variáveis ao mesmo tempo, eu posso usar isso para criar essas combinações I e J. 0A, 1B, 2C. Então, se você tem um grupo seu, G, definido, o primeiro operador que tem é um zip, é um name, e o segundo é um grupo. E o grupo que eu falo aqui é o data frame, é o próprio data frame daquele grupo selecionado. Então, você tem o nome do grupo e o data frame respectivo a isso. E é por isso que você pode selecionar somente o data frame. Aqui em cima... Cadê? Mais para cima. Aqui. Esse get group ele vai exatamente a esse ponto. Ele vê dentro do zip qual é o grupo frame 1 e retorna para você o data frame. Você pode fazer dessa mesma maneira usando a ideia de zip do Python. O zip é muito usado se você quiser também, vamos dizer, existe uma biblioteca chamada itertools. Não me engano. Import itertools. Essa itertools ela possibilita você fazer, por exemplo, combinatória entre duas listas. Então você quer ver todas as possibilidades entre essas duas listas e entregar isso para um for, um loop. Então, se você faz um for i, j, zip, o que você quer desse itertools, você cria todas as combinações possíveis, e isso é muito bom se você não quer ter que fazer uma rotina para fazer a combinatória entre as duas listas, entre todas as possibilidades possíveis. Existe a outra função, que não é o group by, é o transform. A rotina transform, ele aplica ele é aplicado, quer dizer, ele não é um apply para o grupo, ele aplica uma função dentro de um grupo, mas ele retorna a coluna, uma série temporal que já pode ser concatenada no data frame original. Então, em outras palavras, você tem o seu grupo, que você criou por uma coluna ou múltiplas colunas no seu data frame que você está analisando, da sua tabela que você está analisando. Se você faz um apply, ele te retorna aquela série temporal por grupo. E daí você tem que fazer o reset index. Aí você, depois do reset index, você ainda vai ter um data frame menor, a dimensão menor do que da sua original. Então depois você vai ter que combinar os dois usando o merge, que eu vou comentar amanhã. Então, ele acaba sendo uma dor de cabeça, um pouquinho a mais. Existem funções que você não tem como usar no transform. Então, fica aqui o aviso que esse padrão que eu comentei, de fazer o apply e depois usar o merge para poder combinar, ainda será necessário. Esse transform não aplica todas as funções. Mas ele é muito, muito útil quando a função que você tem funciona de boas e principalmente se ela é muito simples, como a média. Então, eu tenho um grupo, cada grupo tem a coluna age,
e eu quero pegar a média da idade por grupo. Só que em vez de fazer dessa maneira, que a gente viu, age.apply np.min e retornar o resultado por classe, nesse subset que é menor do que o nosso dataset original, o transform vai aplicar essa média, essa função, e já retornar como se fosse uma coluna, com a mesma dimensão do nosso dataframe original. Então, na prática, é só você criar uma nova coluna no dataset original, dev.média idade, e ele que coloca já bonitinho, porque ele tem a mesma indexação do que você quer. Ele vai ter, não somente o transform vai criar a mesma indexação, ele vai criar a mesma dimensionalidade. Então, problemas de dimensionalidade que você pode ocorrer nesse tipo daqui, porque não faz sentido eu combinar esse pequeno dataset, pequeno dataframe, ou série, com um dataframe de 891 linhas, mas ele funciona dessa forma bem direta. É ótimo para poder você fazer grupos e aplicar funções específicas e funcione. Em geral, eu não tenho tido problema com transform recentemente, mas fica o aviso aqui, caso vocês tenham, o único jeito é fazer um apply mesmo, e que eu vou mostrar depois. Você também pode ver o nlarget3, por exemplo. nlarget3 vai te mostrar quais são os maiores valores dos três elementos de maior valor de cada grupo. É uma forma de você tentar fazer filtros sobre, em cima, ou qualquer coisa. Os smallest3 também são os 3 menores valores para cada grupo. E aqui é o índice dele, antes que vocês perguntem, que essa é uma das coisas que a pessoa, a gente sempre esquece. Aqui é a indexação que ele está dentro do dataframe de cada grupo em si. Group by por fator. Então, group by por fator é o que a pessoa perguntou anteriormente, se é possível aplicar isso entre menor e maior do que 18. Você só usar criar uma regra. No caso, essa regra que eu estou utilizando aqui, que é o kcut, ele vai simplesmente pegar essa série temporal, vai ver o percentil 0, o percentil 25, a mediana, 75, o percentil 1, e vai quebrar ele nesses fatores. Então, mas é uma regra normal, você cria simplesmente esse factor, é só uma regra, é vamos dizer assim, um filtro de quebra. Então, ele vai acabar quebrando, me retornando essa lista de qual é o intervalo aberto e fechado de cada um deles, e o intervalo deles. São 4, é uma categoria, o fator é sempre uma categoria, que fique claro isso. E aqui está o intervalo bonitinho deles. Eu faço o group by, então, G2, ele vai ser um group by pelo fator. E se a gente faz a média deles, por exemplo, ele vai pegar a média de cada um deles por esse intervalo de idade. De 0 a 20 anos, 20 a 28, 28 a 38 anos, 38 a 80 anos, respectivos aos quartis de idade. E com isso a gente tem a nossa média por cada um deles, no caso a média somente nas colunas numéricas. O pipe, por outro caso, é quando você precisa reutilizar um grupo. Por exemplo, você criou um G, vai aplicar uma função em cada grupo. E dentro dele tem muitos grupos, de tal maneira que fica difícil, às vezes, ou complicado quebrar ou reutilizar os grupos em si. Então, se você tem uma função que você vai pegar o grupo e depois vai fazer uma outra função no outro grupo, e a função, resposta final é a combinação de cada uma delas, e você quer fazer uma única linha, o que, vamos dizer, é sempre mais melhor tentar deixar numa única linha por questão de compreensão, você acaba usando esse pipe. Então, se a gente faz dessa forma, o pipe, ele vai te retornar a nossa uma série multi-indexação, que é o que a gente pede um apply direto com uma função simples. O unstack, o que ele vai fazer, o unstack? O unstack, ele vai te retornar aquela informação, só que como se fosse uma tabela pivô.
que é uma das nossos índices fica como linha e o outro índice fica como coluna. E o resultado final desse vai te dar dessa maneira. Para quem não sabe, a média dividido pelo desvio padrão é o coeficiente de variação, é quanto está variando. O round 2, ele vai te retornar somente os primeiras duas casas decimais. Então, dessa maneira fica mais simples, talvez você até apresentar resultados no round 2. Porque, como o Python sempre funciona com precisão dupla, ele sempre vai te apresentar as suas 16 casas decimais. Se você está trabalhando com float. Não, mesmo que não esteja te mostrando isso no Jupyter. Então, round 2, round 3. Eu prefiro usar round 4 porque todas as minhas incertezas dos cálculos sempre estão na quarta casa decimal. Então, você pode cortar ele dessa maneira e deixar bonitinho, padronizado para apresentações. Então, o pivot table, como eu disse, é você transformar a multidexação em uma coluna e outra como linha. Se você aplicar o index em uma coluna, ele vai acabar abrindo todo o resultado. É como se fosse um pd.getDummies, mas ele não vai substituir por 0 e 1, ele vai só abrir todo o seu data frame. Ou se for multicoluna, da mesma maneira. Onde não tiver informações sobre aquilo, ele coloca NaN igual no resultado. Eu, preferencialmente, não gosto de trabalhar com pivot table. Então, existe a documentação, se vocês estiverem interessados, porque vocês trabalham com isso no Excel e sua cabeça já está padronizada para esse tipo de estrutura, que muita gente sempre está, que acaba sendo melhor, e eu preferencialmente prefiro trabalhar com group bys, porque para mim faz mais sentido. Então, hoje deu 1h30, eu deixo aqui abertas as perguntas, caso vocês precisem. Não. Opa, obrigado, Walter. Pessoal, está aberto aí para perguntas. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem aproveitar o tempo para tirar dúvidas tanto da aula passada quanto dessa de agora, fiquem à vontade. Só dando um aviso aqui, as duas pessoas que não receberam a aula anterior, eu já encaminhei, no início da aula encaminhei o e-mail com a aula de ontem e o link para vocês baixarem essa base de dados que o Walter está trabalhando. E aí eu peço só que vocês confirmem aí o recebimento, tá bom? Bom, isso aí, está aberto para dúvidas. Bom, qualquer coisa de dúvida, caso vocês tenham ao longo do dia, todos os Jupyters estão com informações de contato minha, e-mail e rede social. Então, vocês podem tranquilamente mandar alguma mensagem, caso, ou contatar, ou se vocês tiverem. Sim, uma questão de... Sim, porque eu não apresentei um exemplo. É bom comentar que eu vou tentar montar um dataset, mesmo que tenha que usar um dataset criado, assim, genérico, para poder fazer esse tipo de exemplo, e eu trago isso amanhã ou na quinta, beleza? E daí eu volto para explicar essa parte do filtro por tempo e o group by também por tempo. Mas aí fica aí. Eu tenho o Jupyter Lab, eu esqueci de comentar sobre a questão do Jupyter Lab, que eu queria mostrar. Deixa eu compartilhar de novo a tela, então. Então, o Jupyter Lab, ele... Voltando àquela questão do Navigator, você pode fazer o launch por aqui, ou iniciar ele próprio pelo terminal, com o Jupyter Lab bonitinho, terminal. A diferença do Jupyter Lab é que ele é
vamos dizer assim, bem mais customizado. Você vê toda a sua estrutura de diretórios, ou você vê a mesma coisa na outra informação do kernel, só que você já tem toda a questão de informações aqui abertas. Eu vou mudar a linha 1, ou a gente quer editar o Markdown por headings 1, que é aquele título maior, headings 2, um título menor. Você quer colapsar todas as células, você quiser fechar tudo. Você quer editar, mover. Uma das coisas interessantes é que se você tem um arquivo, por exemplo, e você quer passar esse arquivo para dentro do JPy, do terminal, é só você arrastar, ele vai tentar fazer o download, e aí vai transferir direto para a sua máquina. Eu acho útil, muito útil o Jupyter Lab se você está trabalhando com um computador remoto. Então, o seu computador do seu trabalho está em outro lugar, em outro prédio, ou você está trabalhando com alguma coisa da nuvem e você abre um Jupyter Lab, fica muito mais fácil transferir. A única coisa que tem que levar em consideração é que a transferência de arrastar e colar um novo arquivo, ele pode demorar pela sua conexão, principalmente pela sua nuvem. Boa pergunta. Eu nunca tentei instalar as extensões. Vamos dar uma olhada aqui. Acho que é porque está aberto aqui. Deixa eu fechar. Beleza, foi exatamente isso. Em classe... Não... Parece que tem, eu só tenho que ativar. E aqui, interessante, ele possibilita você fazer que nem um VS Code, o Visual Studio Code, que é simplesmente anexar. Tem uns, legal esse, tem o JSON, LaTeX já, a extensão, HDF5. E tem toda uma loja isso é uma coisa interessante, eu não tinha visto isso ainda, não. Boa pergunta, cara. Então, sim, é possível. Só para poder ficar, eu preferencialmente não gosto de utilizar o Jupyter Lab, porque é por hábito, simplesmente isso. É puro hábito de usar o Jupyter há muito tempo, e o Jupyter Lab às vezes me confunde, mas ele é bem completo, eu concordo com você, cara. Ele é bem completo e principalmente eu sugiro para quem trabalha de forma remota. Mesmo que eu não cumpra isso por hábito, eu sugiro que as pessoas usem ele, caso, por ser completo na transferência de dados, essas coisas. Então tá bom. Alguém tem mais alguma dúvida para tirar? Se não, eu vou encerrar aqui, dá para encerrar da aula. E agradecer aí a presença do Walter mais uma vez. Muito obrigado, Walter, pela aula aí de hoje. Foi muito instrutiva, a gente com certeza aprendeu bastante, tem muita informação bacana aí que você passou para a gente. Só reforçando os avisos, vai ser enviado novamente o link do Jupyter, né? E atualizado, eu acho que é o mesmo link, né, Walter? Eu acho que todo mundo consegue acessar pelo mesmo link que você disponibilizou ontem, né? Sim, eu vou estar, todo final da aula, eu vou estar fazendo um pull request, um commit lá no repositório e colocando nova apresentação, novo Jupyter lá na mesma pasta.
Tá bom. Então, terminando o aviso aqui, é só vocês entrarem no mesmo link que eu enviei no e-mail de ontem e vocês fazerem o download novamente, que vocês vão fazer o download do notebook atualizado. Tá? E as aulas eu envio até às 6 horas de hoje. Parece que tem mais uma pergunta aqui. Sim, então, Camilo, vantagens para trabalhar no Jupyter Lab do que no notebook, eu acho que tem mais vantagens se você está começando agora, porque você tem mais funcionalidades disponíveis a você, como a questão das extensões, que foi uma coisa interessante que eu peguei agora, e ele parece ser mais bem claro, separado, ele tem mais cara de uma IDE, que nem o Spider tem, de menus e tudo mais, do que propriamente o Jupyter Notebook, que parece ser um texto formal que você está escrevendo. Não que eles não abram o mesmo Jupyter. Na prática, eles abrem o mesmo Jupyter. Na prática, o que eu mostrei de codificação, Markdown para você vai ser a mesma coisa, é só mais a interação visual que você tem com os arquivos disponíveis no seu computador, ou se você está começando, a ajuda, auxílio de encontrar um ou outro item do Jupyter que seja útil para você. Mas, então, se você está começando agora, talvez seja uma boa usar. Eu não vejo desvantagem entre o Lab para o notebook, eu não vejo desvantagem, eu só vejo algumas vantagens. Se você está iniciando ou se você gosta bastante de uma ideia bem mais detalhada. Eu, preferencialmente, gosto de uma coisa muito limpa. Então, isso foi por isso que até eu não me acostumei tanto de usar ele com o tempo. Eu preferi voltar, eu até usei durante uns meses, quase uns 7 meses, eu acho, ano passado, mas aí eu voltei a usar o Jupyter Notebook, porque ele é mais simples, ele tem menos informações, eu me distraio, pelo menos eu me distraio muito menos com isso. Então, acho que só se você quiser bastante informação na tela. Essa é uma das outras coisas. O Visual Studio Code, que é o editor de texto, ele na prática tem uma extensão do Jupyter. Então, se você dá o caminho do seu Anaconda, você pode abrir um Jupyter nele também, que nem você viu o Jupyter no Jupyter Lab. Então, como eu disse, é questão de muito mais de gosto, preferência pessoal, do que vantagem para quem já está há muito tempo programando do que vantagem para programar. Eu acho que, principalmente para quem está iniciando, pensando agora, é exatamente a questão de funcionalidade. Não entendi esse comentário. Eu continuei não entendendo qual é a diferença entre a interface no navegador ou uma interface interna no PC. Gênero, uma abriu no navegador, outra abriu no terminal e você teve que clicar no terminal para poder abrir no navegador? Ah, sim. Beleza. Acho que não tem muita diferença, porque o Jupyter Lab, se você abre pelo terminal, ele vai apresentar a mesma resposta e em geral, ele vai te retornar. Existe um problema no navegador que eu já tive, e durante muito tempo eu tive, devido ao mesmo problema de atualização, é que tanto o notebook quanto o Lab, uma vez que eu abria no terminal, ele não abria de imediato no navegador. Em tese, ele tem que abrir no navegador, tanto um quanto o outro. E abrir de forma automática, exatamente, abrir de forma automática. Mas não necessariamente, eu sempre tive problemas depois de uma atualização ou outra, tanto que eu não atualizo o meu Anaconda. Eu crio um ambiente com uma nova versão do Python para poder fazer isso e deixo o Anaconda antigo funcionar. Um dos outros problemas devido a essa atualização do Anaconda era que eu passei a usar o chamado Python Environment, ou de fazer com pip, em vez de fazer com conda. Mas isso é para trabalho de projeto a projeto em si, que muda o projeto, muda o ambiente de Python que eu preciso usar. E daí isso acaba fazendo, prefiro montar um virtual environment do que usar o conda. Eu não sei se eu expliquei muito bem, mas é uma coisa normal de acontecer com a atualização, Camilo. Acho que, assim, só complementando, é interessante falar que como ele trabalha num ambiente HTML, né, ele abre um navegador para você operar, tanto o Jupyter
Lab quanto o Jupyter Notebook, ele opera geralmente em navegadores oficiais, né? Então, chamar a atenção, ele funciona geralmente no Firefox ou no Chrome, né? E aí, se você tem um navegador, não sei se você é do tipo de pessoa que gosta, eu quero um navegador mais leve e tal, se for um navegador alternativo, tipo Opera, por exemplo, ele costuma dar problema. Então, não é muito recomendado, é sempre bom usar os navegadores aí principais, né, que tem disponíveis hoje, tanto o Chrome quanto o Firefox. Só respondendo a pergunta, um comentário do Camilo ainda, seria ótimo trabalhar na nuvem, ele trabalha, o Jupyter Lab, o Jupyter Notebook trabalham na nuvem. Exato, tudo que eu faço na nuvem do Google e eu só abro uma porta, mas para isso você precisa fazer você tem que fazer um SSH, uma conexão SSH, dizendo qual é a porta ou qual é o número, por exemplo, quando você olha no Jupyter Lab, você vê que ele abriu na porta 8888, como padrão, localhost 2.8888. Em geral, você pode forçar o Jupyter Notebook ou o Jupyter Lab para abrir na porta 8891, 8892, 88, que quer seja, ou 5000, 5001, tanto faz. Você força ele no comando no servidor da nuvem, faz um SSH da sua máquina, dizendo que a porta 8891, por exemplo, está conectada no seu servidor da nuvem, na mesma porta 8891, que foi que você abriu o Jupyter. Quando você colocar no seu navegador localhost 2.8891, ele vai abrir o Jupyter Lab rodando na nuvem, mas no seu navegador local. Então, sim, ele é possível de você trabalhar na nuvem perfeitamente. Você só tem esse detalhe daqui, de que abrir a porta na nuvem, o localhost, a porta que está usando o Jupyter na nuvem tem que ser não tem que ser a mesma, mas você tem que fazer essa conexão SSH para que no seu local ele abra no seu navegador bonitinho por aquele caminho web. Eu, em geral, para não me perder, eu abro na mesma porta. Mas tem muita gente que abre na porta diferentes. Bom, é isso. Então, vou dar por encerrada aí a aula de hoje. Walter, obrigado mais uma vez. E até amanhã a todos. Obrigado aí pela presença. pessoal, até amanhã, então.